filhinhos, machinha, filhinhos, filhinhos, minha senhora, Elinhos, Conde A. Tolstói. Hora 20 de dezembro de 1699. O dia estava muito frio, mas claro, o sol opaco de inverno reverberava em raios fúlgidos nos zimbólios das igrejas. Nas ruas da primeira capital, presenciava-se uma agitação incomum. A Praça Vermelha via-se apinhada de multidão densa atraída pelo rufar dos tambores e altos clangores de trombetas, precedendo os heraldos montados a cavalo, anunciando por toda a cidade um novo decreto do czar. Porém, a agitação da multidão não era alegre, ao contrário, os rostos estavam preocupados e até assustados. Os tempos eram difíceis para a terra russa, era uma época de transformações violentas e conturbadas, que demoliam ou abalavam pelos alicerces as antigas tradições e os pilares seculares do povo russo. Por essa razão, qualquer decreto novo era acolhido com temores e receios, já que viria, por certo, alguma novidade terrível, mas o que se fazia promulgar excedia as expectativas mais ousadas e, para a massa popular, era totalmente obscuro. E agora estamos no término do ano de 1699 do nascimento de Cristo, prorrompia em gritos sonoros o heraldo. No próximo dia 1º de janeiro, estaremos no ano de 1700 e, ao mesmo tempo, entraremos num século novo. E para tal causa boa e útil, decretou o grande soberano contador avante os anos em decretos e em todos os atos, inclusive anotar em títulos de compra e venda, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 1700 do nascimento de Cristo. Ao ouvir o anúncio, o povo entreolhava-se perdido. Até então, o ano novo sempre principiava em 1º de setembro, quando, inopinadamente, logo após os 4 meses da chegada do ano novo de 1699, deveria começar um outro ano novo. O temor e o desânimo estampavam-se no rosto de todos. O povo nada entendia e apenas um pensamento se assomava em suas mentes obscuras, o dictato voluntarioso, o qual parecia violar a ordem por Deus estabelecida, inevitavelmente traria toda sorte de desgraças terríveis, terremotos, furacões, peste ou um outro castigo celeste haveria de desabar sobre a nação. A preocupação maior era dos mercadores que, insatisfeitos e receosos, pensavam em deixar as obrigações comerciais em dia, baseadas na tradição, agora posta em colapso e confusão por um ano de 4 meses. Mas, apesar da estupefação, receios e até indignação que fervilhavam no coração da maioria da população, a multidão permanecia calada. Era assaz perigoso expor as opiniões, que dirá deixar escapar uma palavra imprudente que poderia ser interpretada como uma ofensa à sua majestade ou ser suspeito num furto, cujas consequências seriam tortura e execução, das quais não livraria nenhum mérito ou posição social. Após ouvir, seguida a promulgação do decreto, a ordem de comemorar o Ano Novo com festejos populares por 7 dias e, ininterruptos, a multidão se dispersava, persignando-se levando para casa a novidade terrível, jamais ouvida desde que o mundo era mundo. No meio do povo, que ouvia calado mas atento o novo decreto do czar, havia 2 homens parados na primeira fileira. O primeiro, de idade mediana, vestia trajes de servo, seu semblante franco e bonachão estava sobressaltado. O segundo era um monge peregrino, velho, magro e encurvado,
trajando sotaina surrada mais limpa, com alforje nas costas e cajado na mão. Mal se contendo da indignação que lhe fervia na alma, ele ouvia o heraldo, cabisbaixo. Quando a multidão começou a se dispersar lentamente, o servo e o peregrino, que aparentemente se conheciam, também se puseram a caminho. O que você acha disso, Padre Varnava? Inquiriu subitamente, a meia voz, o servo. É um insulto à lei de Deus. Oh, isso vai acabar mal. O que será de nós, os pecadores? O monge levantou a cabeça e seus olhos afundados fitaram túrbidos o servo. Como dizem os sábios, bom começo termina bem, assim, o oposto é, mau começo termina mal. Ainda mais que com a autocrática natureza humana, o seu ato arbitrário e nefasto ouçou contra os mandamentos divinos. Vivemos a época de Anticristo e ela prenuncia desgraças e infortúnios. Não vê, Elia, como o capeta, pairando em volta, vai corroendo o bem pela raiz? É verdade o que diz, Padre. A nossa casa sempre foi um exemplo de integridade moral. O próprio príncipe Danila Petrovich e sua pobre falecida, Varvara Borisovna, viviam sem nunca se descuidarem dos mandamentos de Deus. Hoje, sabe-se lá o que acontece nas famílias. Ele agitou o braço com raiva. Não dá nem para reconhecer o jovem príncipe Artemio Danilovich. É como se ele viesse de um país estranho. Enfiou-se em um caftã germânico e só quer saber dos estrangeiros. Por nós, os russos, nutre desprezo, inclusive Deus me perdoe, pelo próprio pai. Ao saírem para a rua Varvarka, subitamente eles foram alcançados por um grupo de jovens, falando alto, vestidos em trajes alemães. Saia do caminho, Pope Mundo, gritou um deles em russo macarrônico. Ato contínuo, ele empurrou tão forte Varnava, que o velho tropeçou e caiu, bateu no poste da rua e perdeu os sentidos. Enquanto Ilia cuidava para levantar o velho, os desordeiros sumiram, soltando altas gargalhadas. Alguns operários que trabalhavam numa casa em construção, na proximidade, a corre e levantaram Varnava, ao saberem que ambos iam à casa do príncipe Danila Petrovich. Eles se prontificaram a carregar a vítima até lá. A rica casa do príncipe Danila Petrovich ficava perto do Kremlin. Era ampla e construída metade de tijolos, metade de troncos de madeira, no estilo dos palacetes de boiardos Romanov, que ainda sobejavam na Rússia. No piso inferior havia um espaçoso aposento de teto abobadado, decorado por pinturas iluminado por estreitas janelas gradeadas. A mobília era luxuosa, ainda que de arquétipo antigo e austero. Ricos aparelhos de prata e ouro ornamentavam duas enormes cristaleiras cinzeladas. No canto da frente, uma lâmpada de prata, pendurada na corrente, alumiava o caixilho com ícones antigos em ricas guarnições, salpicadas de gemas preciosas. A mesa, sobre a qual havia um jarro e duas taças, estavam sentados dois homens. Um deles, bem apessoado, de cerca de 50 anos, vestia por cima um caftã verde de brocado, empelicado em zibelina, calças largas cor de cereja e botas amarelas. Era o anfitrião em pessoa. Seu rosto solene respirava força à sobranceira, enquanto os grandes olhos cinza, sob as sobrancelhas felpudas quase unidas no intercílio, não haviam perdido o frescor da juventude, ainda que naquele momento seu senho estivesse contraído em amargura. Diante dele, sentava-se um belo jovem de uns 25 anos,
de basto cabelão encaracolado e barba castanho clara. Tal qual um boiardo, ele vestia um traje tradicional russo, que lhe caía bem. Descansando os cotovelos sobre a mesa, estava absorto em pensamentos profundos. Seu senho era carregado. As taças cheias até a borda permaneciam intocadas e apontavam estarem eles ocupados em devaneios. Danila Petrovich era um dos boiardos contrários às inovações do czar Pedro. Amando fervorosamente a pátria, ele acompanhava com angústia o desmoronamento da antiga nação, enquanto a invasão crescente dos estrangeiros, com suas tradições estranhas, despertava na alma do príncipe descontentamentos e receios quanto ao futuro. Com vasta bagagem de conhecimentos para sua época, tendo estado em muitos países estrangeiros e sendo conhecedor do modo de vida ocidental, Danila Petrovich compreendia a necessidade das transformações na Rússia e acolhera bem as iniciativas do czar, o Pacificíssimo, mas, ao mesmo tempo, ele venerava piamente os fortes pilares enraizados e há muito tempo alicerçados na vida russa, correndo pelo leito fundo, aberto através dos séculos. Por isso, o desarraigamento atual, evado de grande desrespeito ao povo, só porque o antigo era ultrapassado e o novo frequentemente não dava certo, assustava-o e insultava-o profundamente. Ele compreendia a insensatez de defender suas convicções devido à inexistência de união entre as classes. Sua teimosia em lutar sozinho era inútil, o que não o impedia de resmungar contra a corte e tentar ficar o mais afastado possível dela. O jovem visitante, Gleb Mikhailovich Poltev, era seu afilhado e noivo de sua filha Helena. Gleb compartilhava das opiniões do futuro sogro. Ele passou em sua casa para despejar sua indignação quanto ao decreto, lido durante o dia inteiro em todas as praças, e de cujo teor soube já à véspera por uma fonte fidedigna, Larion Dokukin, escrivão da ordem de Pushkar. Danila Petrovich ouviu calado, alisando nervosamente a barba felpuda e prateada, apenas soltando uma risada de vez em quando. Gleb calou-se e iniciou-se num longo silêncio penoso justamente quando nós os encontramos. E então, Gleb Mikhailovich, ainda o preocupa o decreto? Perguntou em tom de troça ao boiardo. Não vale a pena preocupar-se com isso. Com tantos prodígios acontecendo na Rússia, a extorsão de 8 meses do ano não é nada. Só para variar, tiremos um ano de 4 meses. E é só. O jovem estremeceu e empertigou-se. É verdade, padrinho. Já faz algum tempo que nada nos surpreende. Dokukin disse-me ontem que um novo decreto será publicado em breve. Os boiardos, os okolniki, os dunis familiares, os tolnik, os trepti, os boiardos moscovitas e os escrivões, os habitantes e todos os funcionários altos e miúdos, os mercadores e os criados dos boiardos em Moscou e demais cidades devem, obrigatoriamente, usar indumentária húngara com caftão alemão por cima, tão longo que possa ser cingido na cintura. Enfim, todos, menos o clero, os cocheiros e os camponeses. O czar sabe que, se o povo for envolvido, haverá rebelião. Engraçado, o czar odeia os nossos trajes, o povo ficará esquivo e vigilante com os estrangeiros, no entanto ele sonha nos aproximar deles, querendo enfiá-los em nosso cotidiano. Nem mesmo ele fica à vontade em seu caftão alemão e tricórnio, galeando entre nós,
em trajes de boiardo. Não, ele não é nosso, não é um czar russo em espírito, é um estrangeiro governando a Rússia. Lembra quando ele voltou do estrangeiro no verão de manhã? Os dignitários, os cortesãos, pessoas nobres e simples, vieram devidamente ao Palácio da Transfiguração para render as homenagens ao soberano. Naquele dia, graças a Deus, eu estava fora. Os amigos me disseram que o czar recebeu todos meigamente, os punou e lembrou de sua amizade com o rei Augusto. Entretanto, para grande espanto dos presentes, ficou sugerindo que cada um cortasse a sua barba. Chegou a cortar, na mesma ocasião, a de Shein, a do príncipe Romanov e de outros, sem falar a dos boiardos Treshnev, Tikhon e Nikitich. 5 dias depois, ao invés de comparecer à solenidade no Kremlin para tradicionalmente tomar a bênção do patriarca e saudar o povo pela passagem ao Ano Novo, o czar aprontou novamente outra brincadeira no banquete de Shein. Estavam presentes boiardos e cortesãos, inclusive alguns marinheiros, com barba e sem. O czar, amabilíssimo, conversa e, como nos tempos idos, vai distribuindo pessoalmente maçãs para os convidados. Nesse meio tempo, o bobo da corte, com a tesoura nas mãos, sai agarrando alguém pela barba e começa a cortá-la, provocando um delírio geral. 3 dias depois, na casa dos Lefort, todos estavam imberbes. Era engraçado vê-los em caftãs russos, sem pôr nem tirar, e pareciam alemães de barba escanhoada. Sim, de fato, hoje está pior que quando estávamos sob o jugo dos tártaros. Ainda que eles fossem heréticos, pelo menos, pagos os tributos, cada um fazia o que quisesse em casa. O cã não se intrometia no que nós vestíamos, tampouco mandava decapitar os barbudos. Bem, não estou aqui por causa dessa vergonha que se abateu sobre a pátria. Tenho um problema pessoal que me preocupa. É sobre Helena Danilovna. Faz tempo que queria falar-lhe, mas fiquei adiando. Ela o desapontou em algo? Perguntou o príncipe, cerrando o senho. Gleb suspirou. Não é bem isso. Você bem sabe como amo sua filha. Meu coração dilacera-se e entristece ao vê-la tão diferente comigo. Ela tornou-se fria e esquisita, por vezes me evita, zomba de tudo que é russo, vive insistindo que eu vista aquela indumentária de palhaço da escória estrangeira que nos está assediando. Ai, vou cuidar para que ela tome juízo, explodiu o príncipe. Não, deixe, padrinho. Se o meu amor não basta para que tome juízo por si só, de nada adiantará seu rigor. Tenho certeza de que todas essas ideias esquisitices não partem dela, mas foram incutidas pela tia, Ana Petrovna, e por Artemi, que se abraçou dos pés à cabeça todo esse modismo. É verdade, eis a raiz das desgraças e do mal. Queixou-se, contrariado, o príncipe. Não vou mais à casa da minha irmã desde que ela disse abertamente desprezar tudo que é nosso. Ouvi dizer que ela está mobiliando sua casa à nova moda, contratou um cortesão alemão e um administrador, que se acha grande. São 2 patifes que roubam descaradamente. É isso mesmo. O meu primo Dmitri disse-me que nas reuniões de Ana Petrovna e Gleb desfechou uma gargalhada, além de todos aqueles condes, barões e marqueses estrangeiros, encontrou o seu barbeiro, Lombar, e o alfaiate, um alemão. Ana Petrovna convida-os todos. Os barbeiros e os sapateiros intrusos tornaram-se parelhas de boiardos e cortesãos. Sim,
Sim, parelhas, enquanto não nos dominarem, tornando-se nossos amos, resmungou Danila Petrovich. E os meus filhos, prosseguiu ele, agarrando a cabeça com as mãos. Eles renegaram e traíram tudo que amo e venero. Artemi para mim está acabado, ele